Hoje eu penso assim, eu preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar dos meus colaboradores lá, né, Edu? Porque se eu não tivesse cuidado de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Vou dar exemplo para eles, né? Uma pessoa que estava com 138 quilos, enorme, que às vezes estava cansado de subir a escada, e como que eu vou dar esse exemplo para eles? Né? Então, para mim... Como foi a chave para mudança que tu viu, assim? O que foi o gatilho para mudar? E chegamos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador aqui do Universo Apo. Estamos no ApoCast número 35, com essa pessoa muito especial pra gente, um amigaço nosso aí, acabou se tornando, pessoa que eu aprendi a admirar muito, rasgando um pouco de seda, jogando uma purpurina junto. Então, segundo podcast já, primeiro nesse ambiente, né? Sim. Conosco. Então, seja muito bem-vindo aí, Eduardo. Obrigado, bom dia para todos. Bom dia, agora é obrigado a lançar de manhã. Agora tem... lançar de manhã. Bora, Lucas, já era. Tá bom, o meu é diferente, Prazer te ter aqui de novo. A gente já conversa já bastante fora, né, daqui. E hoje o bate-papo vai ser para falar sobre rotinas, gestão, que eu acho que é uma coisa que tu vem se destacando bastante, assim. Sim. E uma das coisas que me fez olhar para ti, pá, legal, ele tem alguma coisa diferente da maioria. Uhum. E porque, para iniciar, assim, uma das coisas que eu vejo em ti é que tu conseguiu transformar uma coisa num hábito, né? Sim. Por exemplo, levantar cedinho, tu vai pra academia. Sim. Edu, eu fiz, tipo assim, a questão de tornar um hábito, não só na questão do exercício físico, né, mas em várias coisas da minha rotina, né, tanto na vida pessoal quanto da empresa. O pessoal fala assim, mas rotina é chato, né? Nesses dias até vi uma frase que eu não vou lembrar no momento, mas que o pessoal acha que assim, tu ter uma rotina, a vida acaba ficando chata. Mas é o contrário, porque se tu tem a rotina, aí tu já sabe qual que são as coisas mais importantes que tu precisa fazer no teu dia. Tu vai ter, por exemplo, a minha rotina ali de manhã é ir pra academia, acordar ali 5h30, ir pra academia, retornar, tomar meu banho e chegar na empresa às 8. Né, que isso, pra mim, é negociável chegar às 8. A gente brinca, eu e a Cibele, que a gente bate ponto às 8. Mas pra gente é inegociável essa questão de dar exemplo e chegar no horário. Sim. Então, acaba que se eu já sei da minha rotina todo dia, é isso de manhã, por exemplo, na minha vida pessoal, eu já tenho isso, eu não vou ficar preocupado ou ansioso, que a maioria das pessoas ficam, o que eu vou fazer amanhã de manhã? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir pra academia, vou acordar cedo, vou pra academia, e às vezes eu insiro a leitura ali também, né? E aí eu volto, tomo meu banho e vou pra empresa. E na vida profissional também, já tenho na minha agenda quais são as coisas principais que no meu dia vai ter que ter. Então, por exemplo, eu tenho que ter conversa com X pessoa, sempre na terça-feira, eu preciso... Às quartas, reunião da diretoria. Na segunda-feira cedo a gente tem a reunião com o time comercial. Então a gente tem a reunião de gestão sempre também com as datas já marcadas. Então a gente tem essa rotina estruturada, tirou muito a minha ansiedade, sabe? Me deixou menos ansioso e menos estressado. Eu acho que quem me conhecia, por exemplo, eu tô há 2 anos e meio, nessa questão dos hábitos, né, de vida diferente, assim, de exercício físico, tanto que eu perdi 43 quilos, já me perdi na conta, 43 quilos. Então, quem me conhecia antes sabe como eu era muito mais estressado, né, eu era uma pessoa que, daí, como eu tinha muita coisa ao mesmo tempo, né, a gente estava num período, assim, de muita demanda na empresa e tudo em cima de uma pessoa só, vamos dizer assim, na área financeira, por exemplo, eu era muito mais estressado. Na hora de falar com alguém, eu tava com muita demanda e já falava de forma grosseira, mas isso não é só influenciado pelas questões da empresa, né? É influenciado por uma questão de saúde, que tu também já tá, por exemplo, eu tava sobrecarregado também fisicamente, com 138 quilos eu cheguei. Tá 138 quilos. 138 e tu tem 1,70. Eu tenho 1,68. 1,68. Nossa. Então, a atividade física me fez uma melhora em vários aspectos, não só a rotina e a atividade física, né? Em me tirar a ansiedade, me deixar menos estressado e assim conseguir também passar isso pro nosso time, né? Porque quando tu tem uma pessoa que é mais calma, inclusive me surpreendeu, a gente fez uma dinâmica na última reunião que a gente teve com a produção lá. E aí me colocaram a palavra nas minhas costas lá na brincadeira que a gente fez, que cada um colocava uma qualidade nas costas de alguém, e uma das qualidades que colocaram era calma.
E aí quem me conhecia antes, quando eu postei no Instagram, colocou calmo. É estranho. Entende? Uhum. Daí eu falei assim, sim, teve uma mudança bem grande aí, né? Então, sabe que hoje eu penso antes de falar. Se for pra mim falar alguma coisa estressada pra alguém, se eu tiver num momento de estresse, às vezes eu... Não, peraí, deixa eu esperar meia hora. De meia hora eu falo, então, daí eu mando uma mensagem. Sim. Agora tem esse pensamento. Antes não, eu já saía falando. Só que tudo isso influenciado também pela questão de pessoal, do meu corpo, do como era a minha rotina antes. Sim, né? Perfeito. É isso que tu falou, eu acho engraçado, porque comigo acontece quando eu... Até com a minha mãe, às vezes, eu converso com ela e ela fala, não, mas... Ela fala algumas coisas, não, mas... Porque ela chama de Dudu, né? O Dudu é assim, 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 assim. Eu olho pra ela e falo, nossa, mãe, como tu recorda de uma pessoa lá de trás, não da pessoa de agora. Sim. Principalmente no quesito explosivo, que eu também era. Muito, muito. Era brigão. Na minha adolescência, de briga mesmo, né? Vias de fato, assim mesmo. Né? E hoje, deu algum estresse, prefiro me retirar ou não responder na hora. É isso. Só que ainda, eu acho que tu tem um pouco desse perfil, olhando acho que tu tem algum dominante no meio ali, né? Sim, tem. Ali, Lucas. Tem. O Lucas foi num treinamento de comportamental. Com a Márcia dele. Sei. Daí ele entrou no grupo dos dominantes lá. Daí ele olhou, agora tudo faz sentido pro Eduardo. Quem faz exercício, né? Como que vendia para um dominante? Isso é ótimo, é isso que eu precisava, né? E porque a gente aprende, então uma das coisas que eu vi que, nesse sentido que a gente tá falando para se tornar um bom líder, um bom gestor, antes de ferramenta, antes de entender de processo, antes de entender que a gente sabe que tanto nós quanto vocês são bons nisso. Sim. De processo, de querer de controlar as coisas, de querer bons times, de tudo mais, tem que ter autoconhecimento. Uma grande virada de chave também para mim nessa parte. Hoje de manhã eu até mandei pra Cibele lá, minha irmã, né, um post que eu vi que a gente tem ali por exemplo, ela, né, cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, às vezes não quer tirar aquele tempinho, quando vai pra academia, por exemplo, fazer um exercício físico, fica se colocando na cabeça, meu Deus, não, eu tô deixando minha filha lá em casa e pra vir aqui tirar essa 1 hora. Sim. Mas é uma questão de tu primeiro se cuidar um pouco, né, igual pra mim. Meu Deus, eu não queria tirar 1 hora pra ir pra academia porque eu tinha que estar na empresa às 6 da manhã, por exemplo, na época, né, que a minha desculpa era essa. Mas eu penso, hoje eu penso assim, eu preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar dos meus colaboradores lá, né, Edu? Porque se eu não tivesse cuidado de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Vou dar exemplo para eles, né? Uma pessoa que estava com 138 quilos, enorme, que às vezes estava cansado de subir a escada, e como que eu vou dar esse exemplo para eles, né? Então, para mim... Como foi a chave para mudança que tu viu, assim? O que foi o gatilho para mudar? Para mim, um dos gatilhos foi principalmente a doença do meu pai, né, que é por causa do câncer. Então eu vi que como a gente precisa cuidar da saúde. Sem a saúde, a gente não é nada, né? Então um dos gatilhos foi esse, do meu pai, assim, estar passando pelo tratamento do câncer. E aí eu vi, poxa, ele tá passando todo esse trabalho e eu tô aqui não cuidando da minha saúde, que é algo que a gente precisa, né, cuidar. Depois, essa questão de eu não dar exemplo para meus colaboradores se eu sou uma pessoa que não faço exercício, né, que não tenho uma rotina estruturada, como que eu vou querer cobrar eles resultados, se nem na minha vida pessoal eu não tenho resultado, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim... Sedentária. Isso, sedentária. Mal-humorada. Porque tu olha para uma pessoa, né, quando tá desleixada, tu fala assim... Pô, quem é ele para me falar alguma coisa de resultado, se nem na vida dele, no corpo dele, ele não cuida? Sim. Sabe? Então, para mim, foi dos 2 pontos de virada foi esse. Da questão do meu pai, né? De a gente ter que cuidar mais da nossa saúde. E aí de dar exemplo para os nossos colaboradores para se eu quero cobrar resultado, eu preciso ter resultado também na minha vida pessoal, né? Sim. E nada como um exemplo, né? Para arrastar. Sim. E nada como uma dor para te motivar, né? Porque veio da dor, querendo ou não, esse teu grande salto de mudança. E o start foi o meu pai que me deu, né?
Sim. Primeiro start foi ele que deu, ele que me marcou uma consulta, sem eu saber, numa clínica aqui de Joinville. E aí ele pediu pro nosso contador pedir pra mim ir lá, porque o nosso contador estava indo. E aí falou assim, ó, diz pro Edu que tu deu de presente pra ele essa consulta. Aí eu fui descobrir depois de 4 meses, que aí foi o pai que tinha me dado. Que ele falou assim, se eu falar pro Edu, eu sou muito próximo. Daí ele vai dizer, não, pai, eu quero me manter nessa vida. Aí o contador falou, feliz assim. Isso, eu sou feliz assim. Aí o que ele fez? Ele comprou, pagou pro contador, o contador fingiu que me deu de presente, e aí eu fui. E é engraçado que a gente escuta às vezes as pessoas de fora, e aí quem tá do nosso lado a gente não escuta. Sim. E aí eu fui, e foi um start, né, que me deu ali também. Sim. Mas o engraçado é que parece que as pessoas romantizam um pouco, né? Sim. Eu tive acima do peso, eu estou um pouco ainda, né? Eu quero baixar ainda um pouco, mas eu me exercito, né? A gente tá junto, então eu me exercito bastante, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade de perder peso, né? Mas como as pessoas romantizam a ideia de que não, tá tudo certo, eu não preciso de... Não, sim, seja feliz do jeito que tu é, que são coisas que eu não entendo muito bem, porque não é sobre a ideia de felicidade, é sobre tu viver ou sobreviver, né? Isso. Tu literalmente... Tanto para sobreviver, por causa de doenças que a gente sabe que são ocasionadas por causa da obesidade, fora do nosso peso normal, né? Quanto para a vida pessoal, para tu se movimentar, igual eu te falei ali, eu ia subir uma escada, eu já estava cansado. Então, como que eu vou ter pique para ter a rotina que eu tenho hoje? Tu sabe que é uma rotina puxada pra gente, que tem que ter reunião com o time, daí tem que resolver coisas com fornecedores, tem que ficar em cima de várias coisas das áreas da empresa, né? Ficar de olho e ficar gerenciando. Então, tu tem que ter Quem acompanha, por exemplo, lá no Instagram, às vezes pergunta, meu Deus, como tu aguenta essa rotina? Mas se eu não tivesse essa questão de cuidado com a minha saúde, eu não aguentaria mesmo. Eu sempre me pergunto, se eu tivesse continuado do jeito que eu estava 3 anos atrás, hoje eu não estaria aguentando a nossa rotina que a gente tem hoje. Eu não estaria... Sim, a empresa dobrou o faturamento em 6 meses. A gente teve nesse período do falecimento do meu pai, e aí meu pai resolvia muita coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, meu pai, ele lidava com a manutenção de máquina, essas coisas que acontecem na empresa, né? Sim. E aí as coisas ficaram muito mais corridas, tive muito mais demanda, e aí eu tive que me mexer muito mais, vamos dizer assim. E se eu não tivesse seguido nessa linha de cuidar do meu corpo, com certeza eu não estaria aguentando essa rotina que eu tenho hoje. Eu vejo que, entrando nesse assunto ali que vocês queiram ou não vamos falar em números, mas vocês dobraram o faturamento praticamente em 10 meses. Nós entramos, a gente tá com a APO há 1 ano e meio? Mais ou menos. Não, 2 anos já, né? Uns 2 anos, indo para 2 anos. 2 anos, a gente agora nesse mês de fevereiro e março, agora a gente praticamente dobrou. Dobrou o faturamento. Sabe o que eu acho engraçado, tipo, essa maturidade que vocês têm? Porque vocês dobraram o faturamento ao longo do tempo por vários fatores. Sim. A gente nunca ergue a mão, e eu sei que teriam empresas na nossa posição que falariam assim, não, porque por causa da gente, não. E a gente sabe que não. É uma série de fatores internos, de rotinas, de treinamentos de vendas, de uma boa assessoria ao redor, de bons fornecedores. Sim, é todo um time ligado, né, Edu? Não adianta eu falar assim, eu e a Cibele, a Gi, lá e o Valdemar olharmos e sentarmos na mesa no dia da reunião da gestão e falar, a gente é foda. A gente conseguiu dobrar o faturamento porque não dependeu só da gente. Sim. Dependeu de todo o time comercial trabalhar junto, o pessoal da entrega, o pessoal da fábrica e, claro, a assessoria aqui da APO também, né? Sim. É todo um trabalho em conjunto que a gente teve que fazer para a estruturação de processos, principalmente que a gente teve questão do GoFi, né, que nos ajudou com os processos. Então é um trabalho muito grande em conjunto, assim. E são 2 anos, né? Sim. Tipo, olhando pela timeline geral, são 2 anos de formiguinha. Sim. E uma das coisas que eu falo que eu admiro em ti é isso dali. Cafezinho da manhã, reunião, 8h30, pontuadinho. E bem engraçado, Edu, que é algo simples, fazer uma reunião com o time na segunda-feira, mas muitas empresas não fazem, né? Sim. Então a gente teve visita da representante de um fornecedor agora na segunda-feira, na nossa reunião. Eu postei lá, inclusive, que ela fez a visita, e ela falou,
ficou impressionada assim com nosso café da manhã, a nossa descontração no momento do café, que a gente, depois que faz a reunião, a gente faz o café e não fala sobre negócio, a gente fica conversando, né? Ela falou, eu visitei já muitas empresas que ela visita, tem de mais de, vamos dizer, 200 clientes em Santa Catarina, e ela falou, nunca fui numa empresa que tinha uma reunião assim com o time, ou nunca vi stories, nem nada de empresas que eu atendo no ramo de vocês que fazem isso. Sabe, assim, parar um pouco na segunda-feira, que seja, ou uma vez ao mês. Não precisa ser toda segunda. Mas uma vez ao mês e ter esse momento. Principalmente no ramo de vocês, né? Principalmente no nosso ramo. Sim. Principalmente no nosso ramo. De parar assim e conversar com o time, né? Mostrar como que tá nessa situação. A gente faz nossa reunião na segunda, né? Só para explicar pro pessoal também. A gente vê números da semana anterior. Então, como que a gente tá na nossa meta, né? A gente alcançou a meta da semana ou não alcançou, então se a gente não alcançou essa semana, qual que é o valor que a gente vai ter que alcançar para a gente conseguir ficar dentro da nossa meta do mês. Não passo metas individuais, isso acho que tem que ser um a um, né? Tem que ser individual. Tá, entendi. Isso. E aí eu passo um pouco de como tá a questão de entrada de oportunidades, porque a gente também tem que controlar isso junto com eles, né? Por exemplo, tivemos 200 oportunidades na semana passada, essa semana só teve 100. Opa, temos um problema aqui. Vai faltar oportunidade para algumas pessoas, né? Então a gente também cuida disso. Eu implantei um momento legal no final da reunião, que é toda segunda alguém faz um compartilhamento. Então fica responsável, seja para fazer uma oração, seja para trazer uma notícia que viu da semana passada do mercado, ou fazer uma dinâmica. Então toda segunda alguém precisa ser o protagonista do final da reunião. Eu coloco essa pessoa para ser o protagonista. Então é uma coisa simples, a nossa reunião dura ali 30 minutos, 40 minutos, que seja na segunda-feira, mas que já iniciamos a segunda-feira naquele alinhamento ali, né? Como que foi a semana, o que a gente vai precisar ali, todo mundo junto trabalhar para alcançar no final da semana a nossa meta da semana. E quando a gente iniciou a parceria, vocês iniciaram aqui na época era a Apo ainda, não tinha toda essa estrutura. Não. E como que foi? Naquela época vocês não tinham os rituais ainda? Não tínhamos. Porque eu me lembro que isso se tornou mais intenso agora, sim. Né? Nós prestamos atenção muito na Apo, que nos veio, né, com eu prestei muita atenção nisso das empresas, da questão da cultura. Né, eu comecei a pesquisar bastante sobre, o que é cultura? Como é que eu faço criar essa cultura dentro da Mesaville, né? Sim. De a gente ter o time engajado. Sim. Porque não só na loja, a gente faz essa reunião também mensal na fábrica, e a gente precisa ter o time alinhado com a gente da gestão, para que eles entendam que cada um tem o seu papel ali, para que a empresa chegue sempre no resultado, né, final, que é o que a gente espera. Então eu comecei a ver que cultura, cada empresa tem a sua ali, por exemplo, a loja tem a cultura dela e a fábrica vai ter a cultura dela também separado, né? Mas num todo, juntando, a gente precisa ter a cultura Mesaville. Então, nós vimos da Apo muito isso, né? Eu admiro a cultura aqui da Apo. E aí nós começamos a implementar isso, essa reunião na semana. O one-on-one foi uma coisa que é bem recente para nós lá, que eu também peguei, que tu falava muito, e na imersão que a gente foi também lá, né? Então, eu peguei pra gente começar a fazer. É difícil implementar o one-on-one. Bem difícil. Eu comecei a fazer, o time sabe. Eu falei que ia fazer a cada 15 dias, às vezes tu falha, daí não consegue fazer naquele prazo que tu falou que eu iria fazer. Mas aí, por exemplo, eu pego aquelas pessoas para fazer o one-on-one que eu sei que precisa de um pouco de mais de cuidado. Então, pessoa que não tá conseguindo bater a tua meta, essa pessoa eu dou preferência. Isso. Então, a importância de tu implementar isso na empresa é primordial, assim, né? Nem pra E gente conseguir. Tem reuniões que eu não abro mão, que é reunião com a diretoria. Sim. Tem uma reunião de abertura segunda, uma reunião de fechamento na sexta. Eu tô tentando deixar 70% mais ou menos do meu tempo livre para pessoas. Então não coloco tantas agendas, eu fico muito próximo agora que a gente está passando por uma reestruturação do comercial, então estou muito lá com eles, sento do lado, ficamos juntos, quebrando cabeça, como fazer as coisas. Sim. Mas tem one-on-ones que não é fácil fazer. Tipo, Sim. difícil tu padronizar e tu toda. Então, é normal. Acho que cada pessoa, cada personalidade vai se adaptar de uma forma diferente. Sim. Por exemplo, a gente tá falando de personalidade antes ali, tu é dominante, mas deve ter um analítico no meio aí. Sim. Eu já sou dominante, mas tem um pouco de influente no meio. Então,
ferrou mais ainda, né? Porque para mim, criar uma rotina é uma força gigantesca que eu desprendo. Gigantesca, bizarra, assim. Então, para mim, criar a rotina do esporte só porque eu gosto muito de lutar. Sim. Porque senão, só que agora eu fui pela dor, né? Porque daí eu tô fazendo agora atividade de musculação mesmo, mas porque eu tô com dor nas costas. Então, não foi pelo amor, foi pela dor. Então, eu vejo que eu tento evoluir minha gestão e eu sei que eu não vou estar preparado para gerir empresa daqui a um ano. Isso é uma coisa que eu sempre bato a tecla. Só que é muito difícil criar novos bons rituais, né? Porque querendo ou não, e tu vai falhar tentando criar esses bons rituais. E isso é uma coisa que os empresários têm que entender, que a falha, ela faz parte do processo de construção. Todo mundo entra aqui, fala assim, mas nossa, porque a gente tem uma cultura muito enraizada de melhoria contínua aqui dentro. Só que foi, desde o início da empresa foi falado muito sobre, a empresa já se iniciou com processos aqui. Por quê? Porque eu já tive outras experiências negativas com a empresa. Então aqui já se iniciou com um processo. Deu errado, vamos embora. Se trouxer melhoria do erro, para mim tá bom. Entende? Só que é muito difícil implantar. Agora rituais que eu admiro em você, de pontuadinho, reunião, assim, com todo mundo, é muito difícil. Eu tenho as principais, eu queria fazer mais, mas é muito difícil. Na fábrica a gente implementou lá uma ao mês, né, no início do mês, porque a gente sabe que é mais difícil reunir o time lá é maior, né, então, por exemplo, a gente precisa parar o pessoal da entrega que sai cedo, aí já complica um pouco mais, mas a importância disso, de a gente ter essa reunião lá na fábrica, principalmente deixar o time alinhado, porque são várias áreas, então a gente tem a área da produção, que aí começa lá pelo corte, vai ter acabamento, vai ter vários times, pequenos times que a gente fala, né, e aí vai ter o pessoal do escritório, do administrativo, que vai ter o contato com os motoristas, por exemplo, da logística. Então, de a gente manter todo esse time alinhado por um único propósito. Então, por exemplo, não estou todo mês passando, mas a cada 2 meses eu estou colocando como início da nossa reunião quais são os pontos positivos que os clientes conhecem hoje da Mesaville. E entre eles, o maior ali, que é o primeiro, é a qualidade do atendimento. E eu sempre friso isso para o pessoal, que a qualidade do atendimento, que é aquele ponto, o primeiro ponto que está ali, é a qualidade desde lá do cara que está fazendo o corte, do acabamento, da montagem. Sim. É eles que deixam essa qualidade do atendimento em primeiro lugar. Porque não é só o atendimento do comercial. E esse é o ponto principal, acho, das empresas, de não cuidarem de todos os departamentos da empresa da qualidade. Nós cuidamos da qualidade ali, desde o comercial até a nossa entrega. Ontem eu ouvi de uma pessoa, que ela trabalha com vendas também. O caminhão foi entregar em um cliente importante deles, um pedido, e aí o motorista chegou lá e tinha 2 carretas para descarregar, ele não quis esperar. Falei, não vou ficar esperando aqui descarregar. E tinha o compromisso de fazer essa entrega com o cliente. E o motorista simplesmente foi embora. Então isso é o quê? É uma falta de alinhamento da empresa com o setor. Se o motorista sabe que ali em primeiro lugar, a gente frisa todo mês isso, que a qualidade do atendimento é importante, esse motorista, se ele estiver alinhado igual os nossos, eles não vão fazer isso. Porque eles sabem que se ele fizer isso, vai ficar complicado com o cliente vai reclamar para nós. Né, tá desalinhado com a cultura da empresa. Sim, então assim, o primeiro slide que eu tô colocando sempre a cada 2 meses na nossa reunião, não todo mês, mas a cada 2 meses, é sobre isso. Quais são os pontos que a Mesaville preza, né, de qualidade, do atendimento do cliente, na qualidade do produto, para que o pessoal da fábrica também esteja alinhado com isso. Legal. Porque não adianta de nada eu alinhar isso toda segunda-feira com o comercial lá, nosso atendimento é impecável do comercial hoje. Eu posso dizer assim de boca cheia, o nosso atendimento é impecável. E aí não alinhar isso com o pessoal da produção, que vai me mandar um móvel estragado, e da entrega, que vai chegar lá e vai fazer o que essa pessoa me falou ontem. Né? Então, esse alinhamento precisa ser geral. E eu acho que esse é um dos pontos de sucesso que a gente vem tendo. Sabe, que o cliente olha assim, se o pessoal olhar nos comentários do Google, eles colocam lá, incrível atendimento da venda até a entrega. Porque o cara chega lá, ele é muito prestativo, o motorista, porque ele sabe que a gente conversa todo mês na reunião, que a gente precisa cuidar da qualidade do atendimento. Sim. Então esse alinhamento. Realmente, os maiores elogios que eu vi ao longo do tempo de vocês nem foi o produto em si, por incrível que pareça, o produto de vocês é quase que um sonho para algumas empresas, né? Sim. Tem um escritório extremamente bonito e tudo mais, mas foi o atendimento.
Realmente Sim. isso eu acho muito legal. Os nossos problemas aqui dentro da empresa não são também por mau atendimento. Até porque, o pessoal fica em cima direto, né? Sim. Tem inteligência artificial ali atuando também. Mas como é engraçado, porque no nosso caso, às vezes o atendimento não é visto como por alguns dos clientes do passado, que a gente teve aquela troca de CP Sim. e tudo mais. Ainda a gente colhe resquícios de problemas, né, com empresas um pouco menores, mas tem empresas que não valorizam o atendimento. Teve uma vez um caso que, inclusive do Lucas. O Lucas meu Deus, é um ser de luz, né? Abençoado. Tá louco, né? De calma e tudo mais. E essa pessoa, o Lucas, foi lá no grupo, bom dia, um ótimo dia, uma excelente semana a todo mundo. Sim. E não sei o que, e o cara mandou logo embaixo ali, eu não quero bom dia, eu quero que tu me envie as coisas que eu pedi hoje de manhã. E tipo, era 9 horas da manhã. Esse é o Edu antes de fazer exercício físico, então, estressado. Tá louco, cara. E daí eu imagino, o cara tinha mandado às 8 da manhã, o Lucas entrou numa reunião às 8, daí perto das 9 ele respondeu isso, bom dia, uma excelente semana. Sim. Não deu nem Sempre tempo dele acabar e vou providenciar o que você pediu, o cara já mandou em cima. Dito e feito, né? Ele era gestor de uma empresa, ele acabou saindo dessa empresa, porque eu chamei os donos aqui para conversar. Sim. Os donos, que eram um cliente nosso já há muito tempo. Eu chamei eles aqui, eu falei, que tá acontecendo algum problema, tudo mais. Chamei eles realmente aqui na sala de reunião, a gente conversou. Eu falei, aconteceu essa situação. Não acho que seja um problema pontuado ali, eu acho que é alguma coisa interna da pessoa ou alguma coisa que vocês não estão vendo que possa estar acontecendo dentro da empresa que está causando isso. Sim. Então acho bom olhar para isso daí. E na época eu nem olhava tanto para o autoconhecimento, né? E hoje eu olho e falo assim, isso foi autoconhecimento. Entendeu? Sim. Não respondi no grupo, eu não ataquei, naquela época eu era um pouco mais envolvido ainda nos projetos. Eu chamei eles aqui, eu falei, vamos conversar, entender o que está acontecendo, porque eu acho que é uma coisa interna da pessoa. Sim. Não é possível que alguém ataque daquele jeito por nada. E hoje nossos problemas por mês com empresas estão, quase zerados. Sabe quanto que foi a nossa lembra que a gente discutiu da inadimplência? Sim. Sabe quanto que foi a nossa inadimplência mês passado? 0. Nossa. 0. E a gente saiu de 50% de inadimplência. Mas aí, Edu, essa qualidade do atendimento que tu fala é porque, assim, vocês investiram muito, muito forte, igual a gente, na questão dos processos. Eu vejo que cada vez mais, por exemplo, na semana retrasada, se eu não me engano, vocês implementaram o processo da questão dos posts. Sim. De colocar um link no grupo lá, sim, e cada vez que for atualizado os posts para aprovação, vai ser colocado lá naquele link. Sim. E nós vamos entrar. Sim. Cara, isso aí é algo que evita muito problema. Pra ter ideia, é um processo simples. Sim. Mas que vai evitar muitos problemas, porque às vezes mandava no grupo lá o post, daí mandava o texto, aí o Eduardo já ia falar outra coisa no cima, a Cibele não viu lá que tem que aprovar, e aí ficava lá sem aprovação, ou às vezes falava uma coisa para fazer alteração. E aí vai que a equipe de vocês não lê, esquece de ler, vai e faz o post. Hoje não. Tu entra no link, tu vai ver lá, tem que alterar alguma coisa, faz o comentário, vai estar ali o processo, Sim. entende? Sim. Então é muito questão de processo. Por exemplo, nós lá na qualidade de atendimento, que não é só por causa das pessoas também que o negócio anda a qualidade, mas é por causa dos processos. Perfeito. Então na venda lá a gente tem todo o processo dos funis lá, do que tem que ser feito, né, de como o atendimento do cliente deve ser feito, como que esse pedido depois quando chega na fábrica ele vai seguir também lá dentro, como que a entrega antes de ela ser efetuada vai ser marcado um dia antes com esse cliente, mandado uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem padronizada. Olá, sou da logística, quero fazer a entrega do seu pedido em horário comercial. Então tudo é processo, tudo é questão de tu deixar alinhado para que o atendimento ocorra de uma forma 100%. Sim. É porque não vai depender só do Lucas como ser humano ali, mas dos processos que a APA estruturou para que esse atendimento seja de qualidade. Sim, e acho que é muito difícil, porque a gente tem uma variação muito grande de estado, porque pensa assim, a gente cada vez quer deixar mais gourmetizado. Só que a gente trabalha na parte de assessoria, tirando tecnologia e educação, é muito relativo o que a gente faz. É muito relativo o que a gente faz. Então, pra gente chegar nesse nível de processo que a gente chegou, foi muito difícil.
Só que esse nível de processo que a gente chegou com empresas que não têm processo, dá treta. E a gente viu isso ao longo do tempo. Então a gente teve que fazer uma escolha, por isso do ICP também foi um dos motivos. Naturalmente, empresas que não têm tanto processo, parece que se ofendem quando vêm processos. Daí eu não sei se é uma coisa interna do gestor da empresa, né? Eu acho que parte da gestão, né? Se a gestão não gosta de processo, o colaborador também não vai querer seguir processo. E tudo que seja fora disso. Sim. Teve outro caso ali de um cliente, imagina, ele estava com 8 dias de contrato conosco. E a conta dele veio bloqueada da outra empresa que atendia. E 8 dias de contrato. Conta do Eds? E daí mandou lá no grupo que vou cancelar com vocês se vocês não desbloquearem essa conta. 8 dias. E ali a gente já viu o perfil do cliente. E dito e feito, né? De lá pra cá, só tensão dentro do projeto. E o que eu vejo é assim, ó, o que um gestor desse pensa que vai conseguir sendo assim. Porque, indiferentemente de ser externo ou interno, são pessoas que estão atendendo ele. Sim. Ele vai botar todo mundo em volta do projeto em tensão e ninguém é criativo e performa bem em excesso de tensão. Sim. Entende? Então, às vezes eu olho pra isso e eu não me envolvo, volto a dizer mais. Eu fico pensando assim, que vontade de dar um abraço nessa pessoa. Falar, cara, vamos por outro caminho, porque eu sei o fim que vai dar isso aqui. E não vai ser bom. Sim. Né? É que a gestão autoritária, né, não funciona mais hoje em dia. Então, tipo assim, uma das perguntas que também tem no nosso final da reunião, nos slides lá na segunda-feira, inclusive eu usei o GoFi, um QR Code lá, que eles podem colocar o que quiser anonimamente, se não quiser falar na reunião. Mas sempre perguntar, teve algum problema na semana passada? Ou alguém tem alguma ideia, por mais simples que seja, de alguma mudança do processo? Toda segunda eu bato na tecla na mesma. A maioria das segundas nunca ninguém fala nada. Mas numa segunda-feira sempre vai sair alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu estava falando com a Cibele sobre que a Tati, que é uma vendedora nossa, ela às vezes fala algumas coisas nessa reunião de problema, e o problema que ela fala resolve vários outros que poderiam acontecer. Sabe? Então, tu deixar aberto isso pros teus colaboradores também não sentirem que se eles falarem tu vai ficar chateado, porque existe isso, né, muito no meio da gestão, de o colaborador falar alguma coisa de melhoria ali e o gestor não gostar, porque é eu que sei como que eu vou gerir minha empresa. Não, a gente é bem aberto com isso, sabe? De deixar o colaborador falar para nós o que precisa ser melhorado, e claro, a gente vai analisar, ver se aquele processo ali tá errado, não tá, né? Ou explicar para ela que não, isso tem que ser assim porque lá na frente vai influenciar X coisa. Mas deixar aberto, sabe? Para o colaborador te dar passar essas ajudas que a gente pode ter de melhoria. Então a gente é bem aberto quanto a isso, tanto que dentro do GoFi a gente criou lá, né, um board só para um canal aberto para os colaboradores. Então o colaborador quer que seja anonimamente clicar lá e colocar algo para nós, ele pode. Ou legal, abertamente também colocar o nome dele, fazer colocar uma dica, algo que tem que ser melhorado, alguma ferramenta que ele está precisando que a gente não viu que tem que ser comprada, trocada, enfim. É um canal aberto, assim, com várias possibilidades, né? Então a gestão autoritária não funciona mais, a tua empresa não consegue evoluir. Eu acho que o ponto principal, que a nossa empresa assim, vem crescendo muito nos últimos anos, é a gente ter esse contato muito aberto com os colaboradores. A gente não é aquela diretoria, 4 pessoas que estão lá em cima e eles estão aqui embaixo. O que eles falam não importa, a gente que manda. Mais horizontal. A gente que manda e a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe administrar essa empresa. E não, na verdade eu sempre falo assim, ó, quem administra a empresa é todo mundo, são uns 40 e poucas pessoas. Não é só o Edu, não é só a Cibele, porque a gente administra lado a lado com eles, a empresa. A Mesaville só é o que é porque tem eles. Tem eles do nosso lado ali. Senão a gente não conseguiria fazer nada do que a gente vem fazendo. Né? Claro, daí tem a Apo aqui do nosso lado também. Vou rasgar um pouquinho a seda aqui. Legal. Eu tinha... Óbvio, eu não tô com a minha caneta para... Saiu do script. Eu não tô com a minha caneta que eu ia anotar aqui. Uma pergunta? Vai lá, Lucas. Na verdade, são duas. Mas a primeira, porque eu acho que o ponto em comum entre vocês é que vocês têm uma empresa familiar, né?
Sim. Porque os dois construíram a empresa com irmãos, né? Sim. E nesse aspecto da gestão, assim, é comum empresas familiares terem muitos desafios conforme as empresas vão crescendo. Sim. Só que vocês dois são, eu acho que um exemplo de sucesso nesse quesito, assim, né? Então, como é que é essa experiência de vocês com isso, assim, que me parece um pouco fora da curva, sabe? E depois eu tenho outra pergunta sobre isso também. Quer responder primeiro? Posso? Então, muita gente fala pra mim, comenta, nossa, a gente admira muito a Mesaville pela questão de a gente conseguir administrar em família. Então, a gente é 3 irmãos e a Gi, que é sócia também. Somos 4 pessoas e eu digo que são 3 famílias diferentes que administram, né? Então, pra gente conseguir hoje administrar junto sem ter problemas, a gente sentou e cada um cuida de algo. Né? Então, cada um tem as suas responsabilidades, né? Por exemplo, hoje a Cibele lá cuida da questão da diretoria comercial e financeira, a Gisele cuida da produção, eu estou nessa mudança para a diretoria executiva, né, CEO, e aí o meu irmão está cuidando da parte administrativa operacional. Então, cada um tem as suas responsabilidades, né? Cada um, a gente fez, vamos dizer, um acordo de sócios, a gente tem um acordo de sócios por escrito também, né, assinado por todos nós. Mas acho que principalmente essa questão de conversa, de toda reunião, cada um tem a sua responsabilidade quando a gente se reúne, né? De deixar isso muito bem alinhado. Porque a maioria das empresas que a gente sabe que familiar que acontece problema é porque não tem esse alinhamento entre a gestão ali. Por exemplo, uma pessoa vai vir pedir pro Eduardo, que não está responsável pela produção, se ele pode faltar amanhã. Aí o Eduardo pega e fala assim, não, pode faltar. Aí a Gisele, que é responsável pela produção, não vai estar sabendo, e aí ela precisava dessa pessoa, e aí que acontecem os problemas familiares. Isso eu tô dando um exemplo básico, né? Sim. Mas acontece, por exemplo, da retirada de dinheiro de empresas. O sócio vai lá e tira dinheiro do caixa. Sim. Aí o outro não sabe. Básico. Então, assim, E aí entra processo também. Que é processo de tu ter tudo, seja por escrito ou acordos verbais com os sócios da empresa, mesmo sendo familiar, de como vai funcionar as coisas. Sim. Né? Então, o pessoal fala muito porque a gente meio que é parecido com uma empresa grande, de capital aberto. Que a gente precisa ter, a gente sabe que os nossos processos, mesmo a gente não sendo uma empresa gigante, precisam ser estruturados desde cedo já. A gente sempre foi assim. Desde pequeno, a gente já precisa pensar grande. Né? Então, por exemplo, esse canal aberto que eu abri para os colaboradores, é algo que uma empresa grande tem, mas por que a gente não pode ter também um canal aberto de ética, vamos dizer assim, para o nosso colaborador colocar lá? Mas com compliance. Né? Isso. Então, o nosso pensamento como gestão foi pensar grande, como uma empresa grande. De a gente já estar estruturado para quanto mais a gente crescer, que não tenham esses conflitos. Né? Porque quanto mais cresce, mais dinheiro vai gerar em caixa, mais problemas vão acontecer, e se as 4 pessoas que estão ali na gestão da Mesaville não estiverem alinhadas, os problemas vão ser maiores ainda, porque quanto mais cresce, maiores os problemas. Sim. Né? Então, acho que é isso, a gente estruturou essa reunião também, que a gente tem, principalmente a reunião mensal, que é aquela que a gente vai ver os números, vai ver as aprovações das compras principais que a gente tem que fazer, vai ver os pontos que a gente precisa, cada departamento vai ter que alinhar, a produção está precisando de uma contratação, a parte operacional está precisando, vamos dizer, de um capital de giro, né, um exemplo. Então, esse alinhamento dessa reunião, principalmente que eu vejo que muitas empresas não fazem quando é familiar, tu sentar uma vez ao mês com o teu sócio, para ver os números da empresa, para ter esse alinhamento, é difícil de se ver, sabe, Edu? Eu quase não vejo em empresa familiar isso. Concordo. Eu não vejo as empresas que eu conheço familiar, de postarem lá, hoje a nossa reunião aqui, dos sócios. Não vejo. Sim. Isso é algo que a gente implementou, é meio que uma reunião de conselho, tu precisa ter. Sim. Precisa ter na empresa. Faz um comitê, né? Porque é bem mais... Sim. Sai ação, né? Sim. Vocês tiram muita ação dali, né? Exato. Muito bom. Que aí a gente olha pro que tem que ser melhorado, o que tem que ser aprovado, e a gente consegue ter celeridade nas coisas, né? Porque, às vezes, se tu não tem uma reunião dessa, aí fica ali, tem aquele ponto, uma compra que tem que ser feita. Aí ninguém aprova, ninguém faz nada, aí fica um esperando pelo outro, quem que vai comprar, ninguém... E aí fica parado. Aí muitas empresas não se movimentam, não tem um movimento rápido, porque não tem como que eu vou usar a palavra?
junção ali de harmonia. Uma harmonia entre a gestão para conseguir dar celeridade nas coisas, né? Sim. Então é uma organização que tu tem que ter que é simples. Perfeito. Eu digo que é simples, porque tu olha assim de fora, meu Deus, é uma coisa burocrática ter uma reunião por mês, mas, pô, é difícil tu implementar isso com a tua... Parece que às vezes o básico é mais difícil de fazer do que o complexo, né? Sim. Entende? Que o básico, a gente é aquele negócio, o básico ele é como se fosse aquilo que é um ritual moroso e chato. Sim. Porque a gente já sabe como vai ser, já sabe o que vai acontecer, mas é esse ritual moroso e chato que faz que as coisas deem certo. Até na reunião que a gente tem no mês, que às vezes não tem tanta coisa para ser debatida, que seja meia hora ali, só para ver os números do mês passado e ver se tem alguma necessidade. Ali, às vezes, aquela reunião que a pauta tá com 3 pontos, é reunião às vezes que sai mais coisas, porque daí tu começa a pensar, não, peraí, lembramos disso aqui, lembramos daquilo. E aí tu sai com várias coisas que tem que ser feitas no decorrer do mês. Entendi. E aí é por isso que a gente consegue estar sempre em movimento, que eu falo assim, que a gente está sempre em movimento lá. Então a gente está sempre mudando, que nem eu comentei hoje quando eu cheguei contigo, nessa questão dos móveis ali, foi uma questão que é debatida mês a mês. Estamos com um problema na produção de móveis, o que a gente vai ter que fazer para a gente conseguir elevar nosso faturamento? Então, tudo isso são de um alinhamento da gestão, né? Muito bom. Eu acredito que, para nós, o sucesso da gestão familiar ali foi exatamente isso, foi alinhamento. Sim. Só que desde o início da empresa, a gente acho que teve pontos de partida um pouco diferentes, mas em algum momento as histórias se tornam parecidas, mas desde o início da empresa a gente teve alinhamentos de papéis, que é uma coisa que a gente discutiu uma vez sobre isso. Sim. Eu perguntei sobre diretoria lá e tudo mais, né? Que A gente teve uma mudança no meio, né? Então, principalmente depois do falecimento ali do pai, mas esse alinhamento das tarefas sempre foi muito bem separada, né? Sim, mesmo perfeito. que tenha essa movimentação principalmente do meu papel na empresa, mas sempre foi muito bem definido. Perfeito. Dentro do que cada um é responsável. Mesmo que tenha essa movimentação, a definição é sempre muito bem feita. Para nós aqui, desde o início da empresa, esteve muito claro que, por exemplo, Eduardo, eu, gestor, CEO, então a minha responsabilidade da empresa é o futuro dela, Sim. é levar ela a novas estratégias, olhar para o mercado e tudo mais. Sim. E o Christian é diretor financeiro, então a saúde do caixa da empresa, melhor aplicação do dinheiro e tudo mais é responsabilidade dele. Então ele entende que sim, a última palavra da empresa é minha por causa da minha posição como diretor executivo e tá tudo bem, não quer dizer que eu sou mais especial ou menos especial. Sim. Acho que é só uma questão de que sim, é o papel que o CEO leva e não quer dizer que ser CEO tu tem mais da empresa ou tu tem menos, tanto que tem CEOs que são externos, né? Sim. Então é só um papel de diretoria executiva da empresa que direciona a empresa para um futuro. Então isso sempre teve para nós muito claro, que não, a responsabilidade também do BO maior é minha, né? Mas esteve muito claro desde o início. Tanto que eu acho que é engraçado que tem algumas pessoas que entram aqui e descobrem que a gente é irmão depois de 5 meses, assim, sabe? Sim. Descobrem que, vocês são irmão, porque viu o sobrenome. Né? Vocês são irmão? A gente fala, não, a gente é irmão. Sim. Nossa, nem parece. Entende? Mas no início é sempre mais difícil. Né? No início a gente não consegue separar o que é o nosso cérebro de fora da empresa do nosso cérebro de dentro, do nosso coração de fora da empresa, do nosso coração de dentro. Sim. Então, sim, sempre há dificuldade. E os momentos iniciais eu acho que envolve um pouco orgulho, ego. Parece que uma pessoa é mais especial que a outra. Entendeu? Eu acho que parece que tem um pouco disso, mas no final não. Tá todo mundo querendo o mesmo objetivo, que é o crescimento da empresa, formar a caixa, ter o crescimento. Então não faz sentido ficar nessa briga de ego, de quem é que manda mais, quem é que manda menos, quem é que isso, quem é que aquilo, tá todo mundo querendo o mesmo objetivo. Eu acho que o principal da empresa familiar é isso que tu comentou, da briga de egos, né? Porque aí chega, por exemplo, se chegar no patamar que a Mesaville tá hoje,
E aí tem os 4 diretores, um querer achar que é mais importante que o outro, aí que acontece muitas brigas nas empresas, Sim. né? E na verdade não, a gente tem lá, né, na nossa reunião, então como somos em 4, nossos votos são iguais, né? Aí deu 3 ali, se ficou um contra, desempata e a gente segue com as aprovações, né? Então o nosso é assim, aqui eu acho que é diferente, vocês são em dupla, então a tua... São três diretores. Mas a palavra tua como CEO, ela Sim, sempre tem mais peso. prevalece, né? Mas eu acho que nessa questão da briga de egos é o principal problema das empresas familiares mesmo. Principalmente quando, não no início, mas aí quando tu cresce, vai crescendo, Sim. aí vai ficando, pô, mas por que aquela pessoa ali, ela manda mais que eu? Sim. Né? Por que eu comecei lá com ela e ela que tá mandando mais que eu? Mas aí que tá, eu acho que não é é isso que tem que estar claro. Não é sobre um papel de quem manda mais. Sim. É sobre um papel de direcionamento da empresa. Exato, sim. Não é sobre mandar ou não mandar. Quem vai fazer o movimento, quem vai levar lá na frente, né? Exatamente. A responsabilidade do quem CEO... vai puxar para cima. Sendo sócio ou não sendo, a responsabilidade do CEO é essa. Sim. Mas aí entra, por exemplo, nós somos em 3. Se eu levo alguma ideia e a posição dos 2 é uma posição que eu vejo que existe algum ponto de desconfiança nessa ação, eu levo muito isso em consideração. Sim. E eu não avanço. Sim. Só se eu tiver muita certeza daquilo ali, por alguma coisa que eu estou vendo lá na frente, que quem sabe eles não estão vendo, aí eu explico isso para eles, né, o motivo de eu querer tomar aquela decisão, aí a gente toma. Senão eu levo em consideração os 2 votos deles, de peso. Sim. Entende? Por exemplo, o L'Oréal entrou para a diretoria agora, entende? E tem o mesmo peso de voto, entendeu? Se ele diz que vai prejudicar a operação e tudo mais, é o papel dele proteger a operação. Então eu já fico com o pé um pouco mais atrás. Então, indiferentemente de porcentagem de sociedade ou qualquer coisa assim, eu tenho, obviamente, como diretor executivo, um peso no meu voto, e não é sobre mandar mais ou mandar mesmo, eu tenho um peso no meu voto, né? Então, mas se eu vejo, aí entra o autoconhecimento do diretor executivo da empresa. Se tu vê que tem 2 pessoas que são diretoras também, que estão extremamente alinhadas com o que tu quer, que é crescer, gerar caixa, não é faturamento, é gerar caixa, e outras coisas que a gente alinha, corajosamente éticos, que a gente espalha por aqui. Tu falou que abre na TV lá, né? A gente coloca nas paredes aqui, a gente bota na parede aqui, bota na sala de reunião, coloca na pirâmide de empreender, enfim. Então, tão alinhadas, e mesmo assim elas ficaram com o pé atrás dessa ação, falou, opa, tem alguma coisa aqui que quem sabe eu também não estou vendo. Sim. Entende? Então, geralmente a gente... Então, acho que o sucesso dessa questão de empresas familiares que o Lucas perguntou, acho que vai muito disso que a gente acabou fazendo bem. Eu acho que a gente... Sabe que eu acho que a gente não queria fazer isso lá no início. São coisas que, por a gente querer só melhorar, ser 1% melhor, a gente acaba acontecendo. Porque eu não projetava... do tamanho que a gente tá. Sim. Eu não projetava ter a gestão que a gente tem. Não, se olhar para 5 anos atrás, a gente também não projetava nada. A gente não projetava, Edu, acho que nem essa questão de separar assim, né? Você é diretora, vamos nomear, porque era assim, as assinaturas de e-mail era financeiro, departamento administrativo, enfim. Não tinha os cargos denominados. Depois nós começamos chamar de diretora comercial, diretor financeiro, enfim, nós começamos a tratar isso como papéis importantes que a gente precisava nominar isso, né? Sim. Então, agora mudando um pouco o assunto do que tu falou ali, né, de puxar a empresa para cima, a gente foi naquela imersão da Multiplier, não estou fazendo propaganda aqui, mas algo que me mudou bastante a mentalidade lá foi a questão do papel do CEO. Né, que foi depois daquela imersão assim que eu comecei a pensar bastante, porque foi comentado lá, enquanto tu tá no operacional, quem que tá puxando a tua empresa para cima? Né, e se eu olhar para o Edu de 2023, eu estava muito no operacional, né, e pensando um pouco no estratégico nosso. E aí ele colocou 3 palavras que foram primordiais assim para mim olhar e fazer um balanceamento. Como que tá essas 3 áreas? Então, o papel do CEO ele colocou lá: gestão por indicador, mais pessoas, mais processos. Aí eu olhei assim, como que tá a nossa gestão por indicadores, que indicadores que a gente está olhando sempre, como que tá o nosso cuidado com as pessoas
E como que estão os nossos processos? E no fim são essas 3 coisas que o Edu, né, eu preciso ficar sempre de olho em estar em cima. Então para mim foi uma mudança bem grande de mentalidade naquela imersão que a gente foi, e também aqui na APO, quando eu vim na imersão, acho que também foi tocado nesse assunto, que eu comecei a olhar e falar, pô, será que quem tá puxando a Mesaville, né, pra cima? Porque nós 4 estávamos todos assim, cuidando de cada um da sua área, né, ali. Na parte financeira, a parte comercial, a parte administrativa, a parte de produção. Mas daí de nós 4, quem que tá puxando ela pra cima? Quem que tá olhando sempre pra gestão por indicador, para os processos e para as pessoas? E aí que nós começamos com mais força ainda, cuidar dessas reuniões que a gente tem na segunda-feira. Até essa reunião da fábrica, começamos com força agora em janeiro, que a gente implementou um calendário. Então o pessoal da fábrica já sabe quando vai acontecer, porque foi um pensamento meu. A gente precisa cuidar da fábrica também. Começamos a olhar mais para a gestão por indicador, então os números que precisam ser cuidados sempre. E os processos, como que está. Tanto que está na minha agenda lá no carro, dar uma melhorada nos processos do GoFi. O que a gente pode otimizar? Porque a gente foi criando tanta coisa, tu sabe bem disso, eu olho a tela de vocês bem colorida também, que a gente foi criando tanta coisa que talvez muita coisa ali eu consigo mudar para um processo só, ou talvez automatizar um para outro, para integrar 2 boards. Sim. Enfim, aí tá lá como prioridade na minha agenda agora, olhar para isso. Então são 3 pontos primordiais que como CEO a gente precisa estar cuidando, né? Eu acho engraçado que muda a empresa, mas o problema é o mesmo, porque quando tu começa a construir processos na empresa, primeiro que tu não quer, né? Esse é o primeiro ponto, tu não quer construir. Segundo ponto é que tu, vou dar o benefício da dúvida para tentar ver. Tu começa a construir, daí tu desiste. Daí depois dá algum BO grande, que daí tu fala assim, não, beleza, agora eu vou ter que mexer em processo, né? Aí tu começa a construir o processo. No começo da curva do processo, ela é uma curva bem achatada, uma curva bem perto do zero, porque tu não vê tanto sentido, começa a burocratizar e tudo mais. Só que depois, quando tu pega o embalo, depois aí faz isso aqui, né? Só que daí quando faz isso aqui, tu cria um monte de processo. Sim. Aí quando tu cria um monte de processo, tu engessou a empresa e tu engessou algumas operações. Aí tu vem fazendo o quê? Enxugando os processos. Então, que engraçado que empresas que apostam nisso geralmente tendem a passar pelos mesmos rituais, assim, sabe? É o mesmo gráfico. É o mesmo gráfico, exatamente. Então, quando as empresas que eu vejo entrar na parte de tecnologia falam, por exemplo, para mim isso não funciona e não sei o que, eu falei, tu tá aqui. Nosso papel é te levar para cá agora, para te começar a crescer os processos. Sim. Porque eu vejo que as empresas não implantam processos por não ver sentido no processo, por não ter cultura disso. E ninguém nasce com cultura de processos. Né? Então as empresas não implantam porque não vai fazer diferença. Depois começam a implantar e não querem implantar porque burocratiza um pouco. E também porque geralmente diretores executivos geralmente têm perfis dominantes, o que é um pouco mais difícil para seguir os processos. Então geralmente são a gente fala, os principais tomadores de decisão da empresa são os que mais furam o processo. Entende? Então eu acho engraçado tu falar que tem que dar uma enxugada nos processos, porque é exatamente o que a gente passou aqui dentro. Sim. Eu tenho olhado com bastante cautela lá, daí eu até deixei na minha agenda como uma prioridade grande, porque a gente criou tanto processo, que aí tem coisas que a gente vai precisar dar uma otimizada. Uma enxugada. Mas isso é muito bom. Quem que te ajuda lá nos processos? Então, do momento está sendo o Edu que pensou em todos os processos. É claro que a gente sempre primeiro faz um teste para ver se vai funcionar, não vai, para depois implementar. Não dá para sair implementando sem saber se vai dar certo, né? Sim, é bom colocar, por exemplo, eu consegui repassar os processos aqui dentro porque eu tive o Anton, por exemplo, que depois acabou se tornando sócio da parte de tecnologia, né? Então, me ajudou muito, entende? Só que geralmente tem outro cuidado daí que tu vai ter que ter, que tu vai delegar isso para uma pessoa, e se essa pessoa for uma pessoa muito de tecnologia e goste mesmo dessa parte de processos, vai dar mais uma aumentada nos seus processos ainda. Então a tua curva ela vai dar mais uma achatada, uma negativada,
Sim. Para depois começar a subir. Então, é engraçado, assim, e vence, no final das contas, eu acho que na gestão e no empreendedorismo, quem tem resiliência para passar por essas etapas. Sim. Entende? Porque é igual, eu me lembro uma vez que deu um erro, não sei, tipo, colocaram no criativo o nome de uma cadeira sem uma letra. Há muito tempo atrás. E esse cliente até que eu comentei antes, esses dias, foi esse. Esses dias colocaram um criativo de anúncio com o nome do produto dele, que era um nome diferente do padrão normal, sem um S, eu acho, alguma coisa assim. Meu Deus do céu! Eu fiquei com dó do pessoal do design. Transtornou. Nossa senhora. E aí tu começa a pegar esses padrões, tu olha pra dentro da empresa sem processo, atacando todo mundo que tá ao redor, porque ele não ataca só. Tu vê que é uma corrente, porque daí ele ataca os gestores. Sim. Os gestores por reflexo e por... A gente aprende com quem tá ao redor, né? A gente absorve muitas coisas de quem tá ao redor. Sim. Replicando isso também. Não faz sentido nenhum processo, porque processo é horrível, porque não sei o quê. É um ato tudo no osso do peito. Vamos gritar, porque gritar funciona mais do que ter uma boa gestão. Cara, o nível de gestão do Brasil, assim, eu acho que passa por um momento bem delicado, assim. Bastante. Porque além da mudança cultural de são várias gerações se cruzando de empresários, né, querendo ou não, passa por um momento muito difícil de tecnologia também. Onde a tecnologia veio ajudar, só que ela atrapalha muito também, porque gera uma confusão gigante na cabeça das pessoas. Sim. Essa parte de tecnologia, do que implantar, do que não implantar. Pessoa que é muito rato de tecnologia, já quer botar um monte de coisa dentro da empresa. E calma, não, um passinho de cada vez. Faz o basiquinho bem feito, Sim. processinho, deixa a pessoa absorver isso, dá mais um passo, mais uma coisinha, pra lá na frente, porque senão teve uma época aqui que eu tive que fazer uma limpa, o Cris, na verdade, né, cancelou todos os cartões da empresa. Sim. Pra começar a dar baixa no software, porque eles iam pegando 100 pila daqui, 100 pila dali, 100 pila dali, 100 pila dava 3 mil reais por mês. Mensalidade. 4 mil reais por mês. Que foi eliminado, que eles não usavam mais, esse é o problema. Sim. Então é um equilíbrio, e isso eu vejo que gera confusão na cabeça das pessoas. E empresas que não têm esse hábito de inovação, de querer crescer e tudo mais, em vez de ajudar o processo, atrapalha muito. Atrapalha muito. E atrapalha o desenvolvimento dele. Porque para tu desenvolver processo, tu tem que errar. Sim. E as pessoas, nesses tipos de gestão mais duras, eu vejo que eles têm medo de errar. Porque eles vão ser castigados, o dono vai ser igual o Espírito Santo nas pessoas lá. Sim. Entende? Então, acho que um dos pontos de empresas de sucesso que eu vejo que tem de vocês, de outras empresas, é justamente esse jogo de cintura um pouco mais... tudo bem, nosso papel aqui é evoluir. Sim, mesmo que erra, mas a gente ter agilidade para já consertar o erro e seguir, ir pro próximo erro e assim vai, sabe? Sim. Que a gente falou ali de colocar tecnologia, por exemplo, a gente quando colocou a plataforma de WhatsApp, tem muita resistência do pessoal, sempre tem, para qualquer tecnologia que tu vai implementar. Sim. Então quando a gente colocou a plataforma de WhatsApp, era muito mais fácil cada um ter seu celular na mão ali, né, falando com o cliente. Visualizando as suas próprias conversas, sem ter outras pessoas por trás que podem visualizar elas. Então, a gente colocou só no computador, daí só poderia falar pelo computador, daí cai o cliente ali, você tem o processo de colocar o seu nome para deixar vinculado a você. Enfim, já muda um pouco do que você tinha, que era o teu celular. Aí para nós, só que daí, ao mesmo tempo, depois que a gente implementou, veio a proposta da GoFi, tanto que a gente ficou enrolando, acho que quase um ano para implementar. Porque realmente a gente pensou assim, não dá pra jogar tudo ao mesmo tempo pra essa equipe aqui, senão a gente vai dificultar mais ainda do que tá o nosso processo. Entendeu? A gente primeiro implementou lá a ferramenta do WhatsApp, aí depois que tava tudo 100% rodando, é que a gente pensou ainda em colocar o GoFi ali pra integração, pra colocar o CRM e tudo mais.
Porque a gente sabia que se a gente colocasse tudo ao mesmo tempo, e a gente também já estava em movimento para troca do nosso sistema de comercial, ERP, né, que a gente implementou. Então tudo ao mesmo tempo, daí ia bugar tudo e... Vocês trocaram ERP? Sim. E ainda não está 100% implementado. Tá louco, ERP eu acho que nunca vai estar 100%. O ERP nosso é muito produto, então a engenharia dos produtos é tudo dentro dele. E aí a gente estava numa fase de mudança porque os nossos orçamentos de móveis era tudo muito feito manualmente. E aí nós tínhamos que implementar toda a matéria-prima dentro dele para daí começar a conseguir fazer os orçamentos. Então a gente está com ele implementado já, mas para a fase de orçamentos. A produção, as ordens de produção não estão dentro dele ainda justamente porque é bem demorado para tu conseguir implementar, né? Sim. Mas então a gente estava em todo esse processo de implementar uma plataforma de WhatsApp, ao mesmo tempo colocando um novo ERP, e aí tinha mais o GoFi querendo me conquistar, e aí, não, vamos... Namorando ele de longe. Vamos parar aqui e vamos pensar o que é a prioridade no momento. Então a gente olhou e aí, não, o WhatsApp é uma prioridade porque o volume de atendimentos versus quantos atendentes nós temos hoje, não dá mais para tu manter 9 celulares numa empresa. Vários celulares, vários atendimentos, se acontece algum problema. A gente tá com 20 aqui dentro do celular. Então, é complicado. É por isso que precisa sempre para uma pessoa estar olhando para isso. Se ninguém está olhando, continua desse jeito, vai ser sempre assim. E como é difícil, né? Por exemplo, as nossas tomadas de decisão, não sei como vocês fazem lá, é muito em cima do que gera mais resultado. Só que eu acho difícil comunicar isso para toda empresa. Sim. Porque, querendo ou não, tu vai desprender-se de um tempo para comunicar isso para toda empresa, mas eu sei que é importante também. E às vezes são decisões que tu tem que tomar muito rápido. Entende? E às vezes as pessoas não entendem, daí ficam frustradas e tudo mais. Como vocês lidam com isso lá? Porque a frustração sempre vai acontecer, eu acho que dentro de uma empresa, né? Sim. É normal o pessoal se frustrar quando a gente tem, por exemplo, tomar a decisão ali da mudança a gente usava o RD Station. Para mudar, o pessoal estava acostumado com ele e é outro jeito de lidar. E aí, quando a gente foi ter que comunicar ali que iria mudar para GoFi, a gente já trouxe primeiramente para eles o que iria mudar, além de um CRM e de um controle das vendas deles, mas que iria trazer muito mais otimização do tempo para cada um devido aos processos que a gente ia implementar dentro do GoFi. Então, para a gente fazer uma mudança, primeiramente a gente sempre traz o que aquilo ali vai trazer para a vida dele no dia a dia, né? Então, quando a gente foi mudar, por exemplo, para o GoFi, a gente trouxe, já apontou que ia ser uma mudança rápida, que a gente ia ter que mudar ali, já cancelar a RD, mudar para GoFi, mas que isso ia trazer, na primeira semana, na segunda semana ali, um transtorno para todo mundo, mas na quarta, quinta semana, já iam começar a entender que esse movimento era necessário para a vida de todo mundo. Tanto que eu dei feedback pro Emerson depois que o texto que eu recebi no WhatsApp foi: como a gente viveu tanto tempo sem? Legal. Sabe? Porque nas 2 semanas iniciais é sempre um transtorno, né? Pra tu mudar 2 semanas foi bom? Não, pra nós foi rápido ainda. Foi rápido, porque às vezes demora muito mais. Sim. Então, assim, tu verificar, tu receber, passar isso já no início, tu ter bem claro pra todo mundo da equipe do que aquilo ali que tu tá fazendo obviamente vai trazer transtorno, mas o que aquilo vai te trazer de otimização, de ajuda pro dia a dia delas, né? Porque tem muita empresa que quer implementar coisas, mas implementa porque o cara quer e não sabe nem o porquê que tá sendo, o que aquilo ali vai ajudar na vida daquelas pessoas do teu time. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem, assim, sempre, de comunicar pra eles o que aquilo ali vai ajudar. Sim. Né? E claro, daí pedir o feedback deles, vocês acham importante? O que isso aqui, além do que eu tô passando pra vocês, o que vocês acham que a gente pode... Que daí surgiu vários boards ali dentro, que foram implementados porque o pessoal foi falando, olha, eu acho que isso aqui a gente tem que mandar por e-mail hoje, não teria necessidade, né? E aí a gente foi implementando. Então esse trabalho em conjunto com eles, para eles entenderem a importância daquilo que a gente está implementando. Legal. Isso aproxima muito o time, né? Sim. Isso aproxima muito, isso é muito melhor que qualquer playbook. Não, muito melhor. Muita gente até fala que a gente implanta processos através da gestão. A gente implanta cultura através da gestão dos processos. A gente não cria os playbooks para implantar a cultura, a gente cria o processo e dentro do processo a gente coloca as regras do negócio. Sim. E, por exemplo, para GoFi foi interessante, foi legal que nosso time foi dando vários pontos de melhoria, né? Não foi o Edu que dava, mas o time passava para mim e eu ia passando. Então, o último agora que a gente estava comentando ali antes do podcast, tomando café, é da menção lá nos comentários. Que era algo, vamos dizer assim, simples. Sim, um arroba. Isso, de mencionar dentro dos comentários.
que veio de uma necessidade pessoal, a gente precisa se comunicar ali dentro, às vezes, dos cards e não consegue. Sim. E melhorou 200% a vida de todo mundo. Eles ouvem bastante, eles levam pra frente e faz total diferença, né? Deus o livre. Então, nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo, eles botaram na minha cara ali de propósito mesmo. Tu nota que ele tá alinhado comigo, né? Bem na cara, bem na cara. Então, eu acho que eu tenho uma pergunta pra te fazer. O Lucas tem outra depois, não pode esquecer. Tem mais uma? O Lucas tem mais uma, ele falou que tinha mais uma. Que na verdade a pergunta ela veio do Emerson. E quando eu fiz a primeira pergunta, na verdade vocês acabaram entrando e respondendo a pergunta do Emerson. Que era se vocês pudessem ter 30 segundos para passar uma mensagem, uma dica de como gerir uma empresa familiar para as pessoas do mundo inteiro que tem uma empresa familiar, que dica seria, né? Mas tu acabou dando as dicas ali, então sim. Bacana. Processo, alinhamento, definição de papéis. Isso aí. Eu acho que aí tu acabou saindo daquela hora e a gente falou sobre isso, que acho que é o principal ponto em comum em ambas as empresas. É a definição de papel claro, ter processos desde o início e entender que ninguém é melhor que ninguém, só são pesos de voto diferente por causa da estratégia. Isso, querendo ou não, exige um autoconhecimento dos gestores, dos irmãos ali. Sim, mas é uma coisa que não nasce. Por exemplo, eu e o Cris, a gente desenvolveu muito autoconhecimento ao longo do tempo. No início dava treta, a gente ficava, eu sentia isso, eu sou uma pessoa que eu percebo muitas coisas, né? Tipo, eu sinto que às vezes fica ofendido e tudo mais, mas aí entra o reconhecimento dos papéis. Por exemplo, a gente passou por aquela troca de ICP, foi 40% do faturamento a menos que a gente abriu mão. Então, é fácil falar no palco, né? Troque o ICP do seu cliente, mas vai fazer isso na prática com uma estrutura grande e 40% a menos do faturamento. Para nós, o exemplo que aquela vez eu dei na imersão aqui na Apo foi a questão da troca do sob medida, né? Sim. Dos móveis sob medida da nossa linha, de diminuir a produção de sob medida e focar mais no catálogo. E lá vocês abriram mão de 600 mil reais. A gente abriu mão de uma bagatela grande de faturamento, mas que era necessário, que a gente entendeu juntos ali que era necessário de abrir mão. Mas não é fácil falar assim, vamos parar de... Demita seu cliente. Não dá. Sim. E perguntar, olhando para a Apo, assim, para nossa parceria, o que tu viu ao longo desse tempo que tu tá aí com nós? O que tu viu de evolução? O que te chama atenção? Edu, como eu comentei ali da questão do aquele processo simples da aprovação do post, né? Que vocês, igual a Mesaville, vocês estão sempre em movimento. Vocês não deixam nada, vamos dizer assim, fixo de processo e vai ser isso porque mudou tanta coisa desde quando a gente tá aqui, nos processos de vocês, que assim, todo mês é algo novo para nós, sabe? Na questão tanto ali do Lucas nos atendendo com a questão do tráfego pago, quanto na questão lá das redes sociais, enfim, o processo de vocês está sempre em movimento, como a nossa empresa também está em movimento, sabe? Porque tu tem um parceiro que tem um negócio engessado, e que a tua empresa precisa de algo diferente, vamos dizer assim, ao longo do tempo, que ele não te acompanha, é difícil de se trabalhar, sabe? Então ter a Apo do nosso lado, que a gente está sempre em movimento, sempre pensando em algo novo, e a Apo também nos trazer, olha, eu tô olhando pra Mesaville e eu acho que podemos fazer algo diferente ali no Instagram. Ou igual o Lucas me passa na nossa reunião que a gente tá tendo toda terça. Ou Edu, acho que aqui a gente pode investir nessa cidade. Ou, nosso clique aqui tá muito caro, tu não acha que a gente tem que tirar essa cidade? Ou vamos colocar então mais um investimento aqui nessa campanha, né? A gente tá com 8 campanhas hoje, por exemplo, vamos colocar um pouco mais de investimento aqui. Então esse constante movimento que a Apo está e a Mesaville também está. Eu acho que isso é um grande diferencial de vocês. E estar sempre olhando para dentro da nossa empresa para nos ajudar também, sabe? Não pensar que, eu tô ganhando uma mensalidade da Mesaville, vou fazer o padrãozinho, vou fazer sempre a mesma coisa, que eu vou estar ganhando de qualquer forma, e por isso que as empresas perdem muito cliente. Né? Porque se tu tá sempre fazendo a mesma coisa, o teu concorrente já vai estar se movimentando, tu vai ficar para trás. Sim. E eu acho que essa é a importância que vocês também vêm crescendo, porque vocês estão sempre pensando em evoluir. Sim. Né? Essa é a importância. Muito bom ouvir isso. E quando fala em mudança, também entra tecnologia, educação. Sim. Né, que a gente acabou nos últimos anos investindo bastante. Acho que quando tu entrou não tinha, né? Não tinha.
Essa parte de educação, não. Então, acho que... E a tecnologia, acho que estava também seus primeiro acho ano que estava dando os ali. passos ainda. Não tinha nem... Então, às vezes a gente faz os fechamentos final do ano ali, a gente fez, e a gente fez um checklist, lembrando, tu estava aqui já, né, Lucas? Que eu fiz o checklist de quantas coisas a gente fez ao longo do ano. Sim. Né, a gente fez, tá, legal. Às vezes a gente tá tão frenético dentro da operação que a gente não vê. Daí eu fiz, vou levantar tudo que a gente fez nesse ano para ver o quantos grandes saltos de melhoria a gente deu. Grandes saltos que eu falo é criar uma tecnologia nova, investir. Deu 20 e poucos. Assessoria nas três empresas, nos três, Sim. né? Assessoria, tecnologia e educação. Entende? Então, realmente, essa questão do movimento, acho que é uma coisa que alguma hora vai estabilizar, obviamente. A gente está nos primeiros anos da empresa e a gente sabe que nos primeiros anos exige-se muito, ou quando tu muda o produto, que é o que está acontecendo com vocês agora, né? Vocês enxergaram uma necessidade de mudança de produto, ou quando está no início da empresa, que também é uma construção de produto, que a gente quer entregar um melhor. Acho que exige-se muito movimento, que é uma coisa que tem sinergia entre as duas empresas. Existem períodos muito diferentes às vezes tu tá numa evolução muito grande, várias mudanças ao mesmo tempo, depois dá uma estagnada, mas assim, permanecer mesmo que seja mudando uma coisa, sempre, não tá sempre num período parado, igual eu vejo muitas empresas. Né? Tem empresas que tu vê, às vezes não tem nem, tá trabalhando com uma planilha de Excel no comercial dela. Então assim, é algo simples de tu, sei lá, olhar para vou comprar um sistema que seja R$100 por mês, um Bling da vida. Sabe? Vamos lá, vamos fazer a propaganda aqui. Mas acho que algo simples de tu olhar assim e, vou fazer essa mudança agora, né, estabilizo, sei lá, fico 6 meses agora implementando isso, mas estar em movimento, em constante movimento, sabe? Tu não vai estar sempre, fazendo 21 implementações ao ano de mudanças na tua empresa, mas um constante movimento é importante. 1%. E 1% todo dia. Essa daí, a gente fala muito isso aqui. Então... São 365% ao ano, é isso aí. Não precisa ser, então pode ser 1% só em dias úteis. Tá bom, pode ser. Eu não sei o que, 240 e poucos dias. O meu é 300 dias ao ano de exercício, a meta. Então, legal, Eduardo. 300%. Mais uma vez, quero te agradecer a presença. Vai ser sempre bem-vindo. Vamos ter que convidar mais uma vez para pedir música no Fantástico. Terceira vez. Tá bom. Então, vai ser sempre muito bem-vindo, sabe? Quando a gente tem o carinho aí pela tua empresa, pela tua história, eu acho que mais admira a tua história, né? Devido à resiliência, o tamanho da resiliência que tu teve que ter. Desde a fase do exercício, do cuidado com a saúde com o teu pai. A transição de ter que ficar mais à frente da empresa. Então, isso é admirável demais. Demais mesmo. Tu merece estar onde tu tá. Entende? Vendo de fora, assim, isso é nítido, tu consegue mostrar isso, tu é uma pessoa do bem. Então, parabéns aí por toda a tua jornada. Obrigado. Tamo junto. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Até mais, valeu!